Pronto. Fiquei devendo, gente, eu chamei o Charlie e eu disse que eu ia mostrar, mas eu não mostrei nada para vocês, olha. Aqui estão meu material. Esse é o de cobre, como eu mostrei antes. Esse aqui é o maiorzinho, o CSV maiorzinho, que pode ser, ele tem aqui uma marca de logo. Esse aqui também bem grande, esse é super funcional para esquentar leite. Você precisa fazer leite uma porção pequena, nossa, isso é lindo e perfeito. Deixa eu mostrar o restante. Aqui as xícaras. Essa xícara, a tradicional, a do conjunto turco, aqui vem dentro do conjunto, dentro daquele potezinho de metal, ela não tem pilhas, a gente adapta. Essa é a xícara do destino, deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa é a do destino, ela em volta ela é branca e por dentro ela é desenhada. Aqui aquela xícara grande de chá, ela é enorme, né? Ela é uma bacia e funciona lindamente. Para mim, ela é perfeita para fazer isso. Aqui o prato da xícara do destino, que acompanha com os signos, assim, para mim funciona muito bem, porque eu uso as casas dos signos, como a gente usa numa mandala astrológica, né? Eu uso as casas para determinar certos assuntos. Para mim funciona muito bem. O que mais? Aqui o café em grão, o café em pó, deixa eu ver se eu peguei o de grão ou de pó, peguei o de grão. Aqui o grão. E sabe, o café, ele é um símbolo de prosperidade, gente. Eu falei que eu trabalhava com ervas, esqueci de dar essa dica para vocês. O café é um símbolo de riqueza, de prosperidade, de encontro com os amigos. Então, quem tiver café em grão, coloca no seu banho de ervas. Sabe aquele banho de erva que a gente faz com alecrim, com rosa amarela, com louro? Coloca grão de café também, que é um banho de atrair prosperidade, que é uma beleza. Outra coisa que tem por aqui, já vou te chamar, Ana, não sai daí não. Outra coisa que tem por aqui é um oráculo chamado Coffee Cup Oracle, um oráculo de cartas de leitura de borra de café. Ele é um oráculo comum, ele só tem essa temática. Ele vem com um livreto, e o curioso deles, que eu acho bem bonito, é que as cartas são redondas. Elas têm um dourado na lateral e elas são redondas com símbolos que a gente usa na leitura de café. Símbolos tradicionais de leitura, mas também muito semelhantes com o que a gente vê no Lenormand, por exemplo. Peixe, buquê, mas aí tem outros símbolos também, vamos lá. Portão, gazela, o noivo, o coração. Então, tem muita coisa muito semelhante com o nosso amigo Lenormand, mas é interessante porque traz alguma da simbologia de café, golfinho. As cartas são lindas, não é um oráculo fácil de achar, e ele também é um oráculo que não é barato. Eu precisei mentalizar se eu precisava comprar ele, mas lógico que eu precisava comprar, porque ele é uma graça. Então, só para vocês saberem que existem outras coisas com essa temática fora da leitura só de café. Tem outras coisas. Quando a gente mergulha nesse mundo, a gente encontra um monte de coisa legal. Mas, Ana, já está preparada aí? Beleza. Deixa eu te chamar, peraí, deixa eu colocar um pin aqui em você. Pronto, maravilhosa. Luciana, que interessante, isso aqui no Brasil deve ser difícil de achar. Eu acho que na Amazon você encontra tudo, Luciana. Eu acho que tudo do planeta você encontra na Amazon. Deve ser mais caro, porque tem o frete, impostos, essa coisa toda, mas na Amazon eu acho que você encontra tudo. E estamos aqui com a lindeza Ana. Deixa eu abrir aqui a tua apresentação. Vamos lá. Ana Schwerin tem origem cigana e libanesa. Iniciou seus estudos de tarô em meados dos anos 80, quando também se tornou revisora de texto.
duas atividades que satisfazem sua paixão por interpretar símbolos. Interpretar símbolo é tudo de bom, super te entendo. É formada, além do tarô, em quirologia e baralho Lenormand pela Escola e Templo de Magia Luz da Lua, em numerologia pela Abram e em leitura de borra de café pela Escola Internacional de Leitura de Borra de Café, Zulma Islam, da Mir Terreira, que é uma graça maravilhosa. Ana é reikiana, doula ativista, redatora, curandeira, meu Deus, é muita coisa essa mulher, curandeira pela tradição andina do Samai e da aula de tarô. Seu interesse por política também começou cedo, por influência de familiares que participaram na fundação do Partido dos Trabalhadores. Ana Chueira vai falar de leitura de borra de café e política. Ana, esse tema, vou te dizer, deixa eu te desmutar aqui. Você consegue falar? Você consegue abrir teu microfone? Pronto, consegui. Acho que sim. Foi. Vocês estão me vendo bem? Eu não consigo ver. Tá tudo bem? A imagem tá ok? Tô te vendo, tá? Tô te vendo direitinho aqui. Estamos te vendo. Tá. Me conta de onde você tirou borra de café e política, porque, olha, honestamente, era o último tema da história do planeta que eu imaginei que alguém fosse falar. Mas, Andréia, a gente fala, na verdade, quando a gente é oraculista, se a gente pensar no pequenininho, a gente fala sobre aquilo que a gente conhece, né? Quando a gente vai olhar a xícara, a gente vai enxergar símbolos que fazem parte do repertório da gente. Pois é, e a política faz parte do meu repertório de vida desde quando eu fui feita, né? Que minha mãe estava no exílio e se casou com meu pai, cigano, e veio para o Brasil no fim da gestação e começo dos anos 70, aquela efervescência, como você falou na minha apresentação. Pessoas da minha família foram fundadoras do Partido dos Trabalhadores, então eu vi isso acontecer na sala de casa, né? Mas eu também sou de origem libanesa por parte de mãe, então eu vi outras coisas na sala de casa, né? Vi sempre alguém dar uma olhadinha ali na xícara, uma mãe numeróloga, a prima que é taróloga, enfim. Sem falar que eu fui uma adolescente dos anos 80, né? Ai, que maravilha, né? Só quem foi adolescente dos anos 80 sabe a riqueza do que você está dizendo. A gente viu os gnomos começarem a surgir nas lojas. Não tinha como. Então a gente viu os tarôs começarem a pipocar nas lojas. Aí a gente foi, né, entrar em contato com esse mundo. E não é uma coisa que acontece, não é um acaso, né? Nunca é. Não. Muito rápido eu virei a amiga que lia tarô. Muito rápido, né? Muito rápido começou aquela coisa de, ai, tira uma cartinha, ai, vê um negócio, ai, o fulano vai ficar comigo. Muito rápido, coisas de adolescente. E aí eu fui me especializando. Na mesma época, eu me tornei revisora de texto, né? E trabalhar com revisão de texto também te coloca em contato com muitos assuntos, tanto na publicidade, que é onde eu trabalho há mais tempo, quanto nas editoras, com livros, né? Então, você vai ler sobre muitas coisas. Eu trabalhei em editora de direito, então, política sempre esteve ali, né? Também. Então, eu fui somando as coisas, e virou isso aí que sabe o que eu vou falar hoje? Pois é. Mas o A leitura... café e a política, como é que você misturou um com o outro? Bom, a Mirta é uma das pessoas mais boas de conversa que eu conheço. E eu fui estudar a leitura de borra de café com ela, e foi uma coisa riquíssima, maravilhosa. E as nossas conversas nunca ficaram restritas a isso, né?
E aí a gente sempre conversando sobre política, o país dessa efervescência, a gente num momento bastante delicado, né? A gente teve aí mudanças muito significativas nos últimos anos. E aí a gente conversando sobre política, muito bem. Em março do ano passado, antes que os candidatos à eleição, que aconteceu em outubro, para presidente, antes que esses candidatos estivessem definidos, enfim, eu falei, Mirta, vou abrir uma xícara para o Lula. E abri. E eu quase caí de costas quando eu vi a imagem que apareceu. Eu não sei se a gente dá para mostrar? É possível? É possível mostrar, é só você compartilhar sua tela. Eu vou conversando com você e vou tentar fazer com que isso aconteça. Isso, embaixo tem um sinal verde que diz O share share. screen, eu Isso. apertei e ele Ele te joga para uma outra. não está disponível para compartilhar. Não está disponível. Então, tenta agora. Agora vai. Tá. Enquanto isso, deixa eu te falar o que está rolando aqui no chat. A Cláudia diz: meu primeiro oráculo foi um Xing que veio junto com a revista Cláudia. Eu vivo os anos 70 e 80. Eu também fazia Xing. Eu também fazia, Cláudia. Te entendo lá na tua alma, te entendo. Imagina, quem nunca, gente? Quem nunca, né? Eu Olha, estou tentando aqui que ele você procura, você contou que você conversava. Abri a xícara para o Lula. E aí, assim, como a gente estava falando no começo, a gente enxerga aquilo que a gente tem repertório para, né? Menina, ai, espera que tudo sumiu aqui. Não está sendo legal comigo isso aqui. Não tá Relaxa, relaxa. Nessa época, antes de você, enquanto você procura, nessa época, eu também estava estudando com a Mirta. E a Mirta falava comigo: olha, eu estou fazendo um estudo de política com uma amiga, então ela fazia o estudo com você, e eu sabia em paralelo, falava, nossa, que interessante! Como é que legal, que divertido que você... Ai, menina, eu estou tentando tanto e não estou conseguindo, e estou muito chateada, porque eu separei umas imagens muito interessantes. Mas eu sou meio inábil para isso aqui. Mas você não está conseguindo compartilhar? Vamos lá, vamos conversando vamos lá. e deixe isso aqui acontecendo. Vamos lá, vou te botar sozinha aqui. Teve uma imagem que circulou muito do Lula do dia que ele foi preso em São Bernardo, que foi nos braços da multidão, com os braços estendidos, assim, e sempre foi essa imagem que apareceu na xícara. Uma figura com os braços muito longos estendidos sobre uma multidão. E eu falei, meu Deus, é um pouco simbólico demais. E aí a gente foi estudar aquela xícara, analisar aquela xícara. E o que é muito interessante? Quando a gente vai abrir uma xícara para uma figura política, a gente não vai enxergar e nem vai procurar coisas pessoais dessa pessoa. A gente vai enxergar e vai procurar o que essa pessoa representa socialmente, o que ela apresenta no cenário político, né? Então, assim, o tempo também, né? A gente também vai olhar para uma pessoa específica, é uma coisa muito pontual, né? A gente abre uma xícara, aquilo acontece pontualmente. Quando a gente abre para uma personalidade dessas e fotografa e tal, não sei o quê, a coisa vai dando continuidade. Então, você vê aquela xícara continuar valendo. Eu não sei se anos. Já vai fazer, está fazendo um ano agora que a gente abriu essa do Lula e ela ainda está valendo. Porque nós vimos não só essa imagem dele ali
sobre os ombros de muitas pessoas, mas também tinha ali um símbolo de uma agulha de crochê fazendo uma trama, tecendo ali. E a gente pensou nos acordos, a gente imediatamente falou sobre o acordo com Alckmin, que era absolutamente inesperado, mas que se Nossa, foi mostrou uma loucura esse acordo. super pertinente, né? E aí a gente foi observando, até hoje a gente olha e fala, então, funciona, isso ainda funciona, isso ainda está vivo. Eu não tô conseguindo, eu estou muito chateada. O que você não está conseguindo Eu não compartilhar? estou conseguindo compartilhar e eu estou bem chateada. Eu não consigo entrar aqui no meu Drive para mostrar, entendeu? Ah, bom. Ele Que não abre, eu não sei o que acontece. já está liberado para compartilhar. Tá liberado, tá É. liberado. Aqui é que não tá. Eu não sei. Eu não sei. Não tem Por que importância. não Quando eu tá. fizer, depois você me manda as fotos. Quando eu envio as mensagens para o WhatsApp para a Andréia e vê se ela consegue compartilhar. Pode ser uma ideia. Ah! Mandar pelo WhatsApp? Manda pelo Para WhatsApp e você vê se eu consigo compartilhar? compartilhar. Nossa! Tá. Sim. A minha Vou ideia fazer era isso para depois você me você. Eu vou mandar fazer e isso porque eu acho que vai. Eu acho que vai ser muito legal. Peraí. Então tá. Onde estávamos? Vamos lá. Adorei essa tua toalha de 2 de copas aí atrás. Você viu que gracinha? Cheia de Adorei. gato? Eu Adorei. tenho muitos gatos. E eles não estão aqui porque eu achei. Eles não estão aqui, eu prendi lá fora, porque senão. Bom, então voltando a falar da conversa com a Mirta, enquanto isso, eu trabalhava com a Mirta outras histórias, né? E ela dizia: eu vou trazer a xícara do Lula para você ver. Depois eu vou trazer a xícara do momento político, vou trazer a xícara do Bolsonaro, vou trazer. Então, Uhum. assim, enquanto você conversava, fazia o teu estudo com a Mirta, eu também falava, nossa, gente, que coisa incrível, como é que pode isso? Eu mandei para você a xícara, essa xícara sobre a qual a gente falou agora, Tá, e acho que vai acontecer da gente olhar. então deixa eu ver aqui, peraí, eu vou ter que sair aqui da live. Gente, eu vou sair da live do Instagram, que eu vou precisar usar o telefone, mas olha, link na bio, vou precisar fechar aqui, mas daqui a pouco eu vou abrir de volta. Então, estou encerrando a live do Instagram para eu poder passar adiante. Mas continua a tua narrativa, Ana, vai. Bom, Para e aí nós não ficar parada. continuamos os nossos estudos, enfim. Lá pelas tantas, época de eleição, a gente conversando, Mirta, vamos abrir xícara para os candidatos principais? Vamos. Aí a gente decidiu abrir para o Lula. Eu vou. Ai, eu não consigo abrir aqui. Eu vou tentar compartilhar com você. Ai, eu não. Que difícil, né? Não abre. Ana? Oi, tá me ouvindo? Oi, voltou? Voltou aqui, vamos lá. Eu vou Tá. compartilhar, então, aqui a xícara. Pronto. Pronto. Todo mundo está vendo agora, Ana. Tá vendo? Eu não vejo. Bom, tá Ela não no. aparece para mim.
Todo mundo está vendo, né, pessoal? Ah, agora sim, agora Pronto. sim. Então tá. Ela está bem posicionada com aquela figura que eu falei. Então, na borda de cima, você vai ver uma figura com dois braços longos estendidos sobre uma. E... Eu vejo essa figura. Você viu? Vejo Então eu quase virei claramente. de costas. Eu vejo claramente essa figura. Pois é, pois é. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui, gente, ó, o braço. Isso. Aqui, ai, peraí, que quando eu vim para cá, peraí. E eu vou mandar para você mais duas imagens para a gente colocar daqui a pouquinho aí, Deixa eu apagar aqui. que são da análise que a gente fez depois dos dois candidatos. Então, essa imagem é muito simbólica, né? Porque o Lula é esse cara mesmo, né? Estão vendo, gente? Um braço de cada lado e como se fosse a cabeça no meio. Os braços Isso, abertos. exatamente. E a gente viu essa imagem na foto que circulou tanto pela internet, né? E aí essa xícara rendeu bastante, né? A gente ficou muito tempo aí nessa xícara. E aí, daí veio a ideia de abrir para os dois candidatos, isso mais próximo das eleições. Antes das eleições, a gente fez a análise. Mas o que que você... Você está aí, Ana? Ana? Eu não... Eu parei de... Eu estou compartilhando, eu não estou vendo. Deixa eu parar de compartilhar. Ana, você está aí? Eu acho que a Ana caiu, gente. Eu acho que a Ana caiu. É, eu acho que ela caiu. Mas, enfim, eu vou... ela me passou uma outra xícara. Eu vou abrir a outra xícara que ela me... A outra foto que ela me mandou. E aí a gente observa também. Deixa eu abrir. No WhatsApp não dá tanta clareza. Tá mais quando eu abro aqui. Mas, enfim, eu vou tentar aqui. Essa é outra xícara que a Ana mandou, comparando Bolsonaro com Lula. Uma xícara para Bolsonaro, a da esquerda, a xícara do Lula, a da direita. Vamos esperar ela voltar, ela vai aparecer daqui a pouco para voltar. Ela me mandou um WhatsApp dizendo, acho que travou. Vamos lá. Mas olhando para as duas xícaras, a gente vê grande diferença de como é que a gente faz leitura de café. Estou esperando a Ana voltar, mas estou metendo o bedelho aqui. Como é que a gente faz análise de alguém que não bebeu o café, né? O Bolsonaro não bebeu esse café, o Lula não bebeu esse café, como é que a gente faz? Eu não sei se existem outros métodos, mas o método que eu aprendi, a gente não... Eu aprendi, né? Existem técnicas diferentes. A gente não bebe necessariamente o café do outro. A gente faz a misturinha, como se fosse uma misturinha rápida de água com o pó de café. Esse é um café que a gente não é um café coado, a gente trabalha com a borra que se mostra nesse café. E a gente faz uma misturinha, como se fosse uma lamazinha. O termo ficou feio, mas é como você faz uma misturinha mais grossinha de café e você emborca a xícara. A gente
minha técnica, não se bebe, você só emborca pensando na intenção do amiguinho. E assim você faz xícara para quem você quiser. E como a Ana disse, nesse aspecto político, você pensa no Bolsonaro, você pensa no Lula e você faz a mistura comparando uma com a outra. Deixa eu ver se a Ana volta aqui. Ana, estamos te esperando aqui na live. A tua internet está ruim? Vamos lá, passei um WhatsApp aqui para ela, vamos ver como ela fala. Deixa eu parar de compartilhar. A Cláudia comentando como a xícara do Bolsonaro é diferente da Lula, como ela está vazia, né? Como tem pouco pó. E a mistura é a mesma, não se faz mistura com muito pó, com pouco pó para uma ou para outra. A mistura é a mesma, mas o que desce, o que a xícara chora de cada um é bem diferente. Outro comentário foi uma misturinha mais pastosa, sem muita água. Seria isso? Exatamente. É uma mistura, a Mirta está respondendo. É uma mistura como se fosse um mingauzinho. Se abre... a Ana está voltando. Se abre dessa forma apenas para pessoas públicas. Para o resto das pessoas é necessária uma permissão. Excelente observação, Mirta. Excelente, perfeita e muito pertinente. Quando a pessoa é pública, Bolsonaro, Lula, o caso do nosso estudo, a pessoa já é pública, então já é uma vida destinada ao público. Então você consegue fazer porque a pessoa já se propõe a ter uma vida pública. Quando você faz uma jogada para alguém especial, você quer saber aspectos de alguém, assim como na leitura de mãos, você precisa pedir a permissão para o amiguinho. A mesma coisa, deixa eu abrir teu som aqui, Ana. Abre o som quando você puder. Aqui, pronto. E qualquer pessoa que a gente vai fazer leitura de mãos, ou de cartas também, a gente precisa pedir a permissão, senão é uma invasão terrível de privacidade e quebra o nosso código de ética em várias formas diferentes. A Cláudia dizendo, abriu uma xícara assim para uma amiga uma vez. Eram 4 pessoas e só a dela ficou assim. Foi até constrangedor. Acontece. Cada um de um jeito. Eu perdi tudo que vocês falaram aqui, caiu tudo. Entrei pelo celular. Não, tá tranquilo. Deixa eu te achar aqui para eu te colocar de volta no Spotlight. Pronto, aqui. Oi, não volta? Pronto. Voltou aqui. Então, vou tirar a minha marcação e você volta, por favor, de onde você estava. Eu mostrei a foto que você me mandou. Eu falei um monte de coisa e não sabia que não estava aparecendo. Eu estou muito triste. Volta tudo, pode voltar tudo. A gente estava falando sobre essa xícara que a gente abriu para o Lula e falando que ela ainda é válida, né? O Lula é essa figura acolhedora, ele tem essa coisa muito paternalista, né? Então, de abrir os braços e as pessoas estarem sob os braços dele, né? E a gente vê isso acontecendo nos acordos que ele vem fazendo, nas medidas que ele vem tomando, a gente vê isso acontecendo. Muito bem. Aí veio a época da eleição. Um pouco antes, a gente já tinha 2 candidatos que, obviamente, iam para o segundo turno, a gente não tinha nenhuma dúvida a esse respeito. E aí a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer, vamos abrir. E aí a gente pensou numa metodologia. A gente falou, bom, vamos fazer comparativo. É muito difícil ver essa coisa de quem vai ganhar, ou fulano vai ganhar a eleição, ou tal país vai ganhar a Copa. Como é que a gente vê isso? Como é que isso vai se apresentar numa xícara se a gente não tem um comparativo, né? Tem que ter um termo de comparação. E aí a gente é até um pouco difícil falar vai ganhar ou vai perder, porque tem uma coisa meio relativa aí, né? Então a gente consegue ver um desempenho, né?
Então tá, então vamos abrir e vamos entender qual vai ser o desempenho de cada um nessa eleição. E aí, eu mandei para você duas imagens. Uma delas são as duas xícaras, não viu? Eu já mostrei uma, enquanto você estava reconectando, eu já mostrei uma. Uma Deixa eu ver delas são as ela de duas volta. xícaras que eu abri para o Lula e para o Bolsonaro. Pronto, tá aberta a Lula e Bolsonaro. Bolsonaro à esquerda, Lula à direita. Eu abri e achei um pouco curioso que a xícara do Bolsonaro saiu muito lavada, né? Inclusive, eu abri duas vezes. A primeira saiu muito lavada, eu falei, não é possível, isso está muito errado. Vou fazer de novo. E fiz, e saiu lavada da mesma forma. Muito bem. É interessante porque a forma, o desenho saiu muito parecido. E eu falei, nossa, interessante, porque a pergunta é a mesma. A gente quer ver a mesma coisa para essas duas figuras, para essas duas personalidades. Saíram figuras muito parecidas, mas com intensidade diferente, né? A do Lula muito fortalecida, a do Bolsonaro muito esmaecida, como se realmente uma história estivesse acabando e outra estivesse começando, né? Muito fortalecida. Muito bem, marcamos de nos encontrar, eu e a Mirta, para fazer o confronto das xícaras, e ela me apresentou as dela. Você consegue mostrar? Curiosamente, aconteceu a mesma coisa nas xícaras dela. A da esquerda é o do Lula, da direita do Bolsonaro. Do Lula forte, um desenho intenso, e do Bolsonaro uma xícara lavada. Ela me contou que fez a mesma coisa, que também abriu duas vezes, porque saiu muito lavada e continuou saindo lavada. Isso já foi... Uau! Já foi incrível, foi sensacional. A gente já tinha ali um indício de que uma história parecia estar se desfazendo, terminando, e outra história começando, né? E aí, a gente foi encontrando a história acontecendo nessas xícaras, entendeu? Então, a gente foi vendo os acordos que o Lula foi fazendo. A gente viu, por exemplo, em uma delas, os acordos internacionais, o Brasil voltando para um cenário internacional com muito mais força, né? A gente conseguiu ver nessas xícaras, a gente conseguiu ver o isolamento do Bolsonaro. Em uma das xícaras, na minha xícara, no fim dela, tem uma lágrima, na do Bolsonaro. E aí, sim, até, e foi tão simbólico, aconteceu, né, tanta notícia em torno dele chorando, o isolamento. E também tem uma forma que mostra o clã isolado fora, que, né, eles estão, de fato, fora, isolados fora do país. Assim, e lembrando a todos que estão assistindo, tanto agora como depois no vídeo, que não se, independente da nossa posição ou visão política, a gente está analisando friamente duas xícaras. Então, independente do que a gente pensa, independente de quem a gente escolheu votar, independente do nosso posicionamento, a gente está olhando para uma fotografia com duas xícaras, com duas metodologias de duas profissionais diferentes. Assim, não para ninguém chegar falando que, mas você está torcendo para o Lula, então você tendencionou a tua resposta. Assim, só Mas a imagem claro está aí, todo mundo. Pois é, só para deixar claro para todo mundo que tem foto feita por duas profissionais de leitura de café diferentes, gente. Tá? Então, independente de eu prefiro um ou prefiro o outro, isso a análise foi feita de maneira muito isenta. Desculpa te interromper, Ana, eu achei isenta, porque necessário. a gente tinha, é claro que a gente
ambas têm lado e ambas estavam muito apaixonadas pela situação, mas não tem como, nem que a gente colocasse toda a paixão do mundo na interpretação, não dá para dizer que as imagens estão aí, né? As imagens estão contando. A gente conseguiu assim coisas tão específicas, sabe? Em uma delas, isso foi uma fala da Mirta e eu jamais vou esquecer. Ela falou: eu vejo aqui o Lula levantando uma bandeira, isso aqui parece uma imagem indígena. E uma das primeiras medidas dele foi retomar o trabalho, né, A situação de dos Yanomamis. preservação das áreas dos indígenas. Até o próprio o dia da posse, até o próprio dia da posse, quando ele fez aquela subida na rampa inclusiva com representantes de indígenas, mulheres, deficientes, GLBTQIA+. Então, quando ele foi inclusivo e subiu a subida com o povo brasileiro, já entra o que você citou agora, a bandeira indígena, ela também está nesse momento, não? Sim, Mas sim. você quer falar um pouco mais da tua xícara? Desculpa, eu não quero te interromper, mas é que eu estou achando tão interessante essa análise que eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela. Essa xícara, Quer essa voltar xícara é para da a tua? Mirta. Essa é da Mirta. Essa é a tua, né? Essa é a minha. Ok. Eu não consigo ampliar por aqui. Eu também não consigo ampliar. Eu não consigo ampliar por aqui. Consegui um pouquinho aqui. Para vocês não amplia, né? Amplia? Não. Tá. Foi muito interessante porque essa foto mostra o ponto de partida das duas xícaras, né? Então, a gente percebe, mesmo olhando o ponto de partida, a gente percebe na xícara do Bolsonaro que não tem uma continuidade, que não tem... No momento da abertura da xícara, tem ali uma intensidade, a coisa ainda está acontecendo. Se a gente olha para o lado oposto, já não tem nada. Acabou. Na do Lula, a gente vê colunas se formando até a borda. Não dá para ampliar, né? Você não consegue. Não Mas dá, não dá. tem colunas que vão até a borda. Então, a gente tem uma estrutura, a gente tem a coisa estruturada. Nessa xícara aqui, da esquerda, do Bolsonaro, a gente vai ver também à esquerda dela uma configuraçãozinha ali, mostrando o núcleozinho isolado, né? Espera aí, Como eles se isolaram. Espera aí, que eu ampliei, tentei ampliar e fiz uma besteira, e aí a Tudo imagem bem, a saiu. gente Mas tá todo mundo aqui. continua a tua narrativa, eu vou ajeitar meu problema ali. Vamos lá. Então, a gente vai ver ali o isolamento. E a gente não tinha como adivinhar na época, né? As coisas não tinham acontecido ainda, as eleições não tinham acontecido. Então, até hoje, a gente vê essas xícaras mostrando a história, né? Então, perto desse símbolo aí à esquerda, a gente tem uma lágrima. Uma pena que eu não consigo compartilhar, né? E ainda mais que o meu computador travou, eu estou no celular. As coisas ficaram todas meio estranhas aqui. E eu não consigo nem ver a imagem. Vamos. Mas tudo bem, é o nosso primeiro, no próximo a gente vai estar mais afiadinho. E o Lula a gente viu fazendo esses, como eu falei anteriormente, legal. A gente viu ele fazendo esses acordos internacionais, né? E é impressionante, se a gente olhar só a estrutura, a gramatura
a gente já tem aí um indício muito grande da força de cada um, né? De como um está se fortalecendo muito, né? E o outro está sumindo, está desaparecendo. A da Mirta mostra a mesma coisa, se você comparativamente, né? Essa xícara é maravilhosa. Minha gata quebrou depois dessa xícara. Tá vendo? Olha, como mostra, como a gente tem uma estrutura muito. E essa coisa de sair também, de fazer os acordos fora, né? O Brasil voltando para o exterior. Na parte de trás da xícara do Lula, nessa da Mirta a gente consegue ver as colunas também, indo até a borda. Então, uma estrutura muito sólida, acordos muito sólidos, né? E a do Bolsonaro sumindo, desaparecendo. Agora, o que é interessante é que é uma coisa viva, né? É um oráculo vivo. Então, a gente tirou naquela ocasião, leu e continua, né? Como essa coisa, como é vivo, como a coisa não se encerrou ali, né? Isso é muito interessante. Tá, o som tá funcionando? Tá Tá funcionando. ouvindo? Tá. Ele ficou mudinho aqui para mim um pouco. E é isso. E é isso. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente precisa ter em mente que a gente está olhando uma coisa muito maior, né? E é importante ter um repertório, como a gente falou no começo, a gente fala sobre coisas que a gente conhece, né? Então é importante quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente está inteirado, né, da conjuntura política, a gente e dos dois lados, né? Não dá para estar de um lado só. Você tem que saber, você tem que estar isento, você tem que saber muito, você tem que olhar muito, você tem, né, para É fazer o que eu esse tipo de estava análise. é o que eu estava dizendo quando a gente estava mostrando as xícaras. Não importa o nosso posicionamento. O que importa, eu acho que caiu. Não importa o nosso posicionamento, importa a, o que a xícara está mostrando. Eu acho que Exato. agora entrou a tua imagem. Olha só que interessante. Todo mundo consegue ver, A gente gente? está muito bem aquela na xícara da direita, a gente enxerga bastante bem aquele núcleozinho à esquerda dela, que é o núcleozinho familiar do Bolsonaro, Não, isolado. voltou. Mas eu via o que você estava dizendo. O desenho Você voltou. viu? O desenho parou de ser transmitido. Mas eu vi na xícara um núcleozinho pequeno. Eu Aham. vi. Ele parou de ser transmitido porque você tirou? Não, eu não mexi nada. Você Nem deve ter eu. mexido em alguma coisa. Não, eu não mexi. Ó, é a Cláudia que está Então, colocando. eu nem sei como apareceu o desenho, eu nem sei como ele sumiu. Então, Foi a nós temos. Cláudia. Cláudia, maravilhosa, você é linda. Eu que copiei e ampliei. Foi a Cláudia é a Obrigada, Cláudia que está Cláudia, transmitindo. linda. Então, Obrigada, olha, querida. maravilhosa aqui. O que que a Cláudia. Não, foi lindo, foi perfeito e funcionou, Cláudia, obrigada. O que que a Obrigada. gente está vendo aqui? Na xícara da direita, que é a xícara do Bolsonaro, que é mais vazia, a gente vê, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui, mas tem um grupinho separado do restante da xícara, tem um núcleo separado do restante. Isso, agora Isso, eu penso que sou. isso Aham, aí, exatamente. E é o que a exatamente. Ana estava dizendo, exatamente isso. E é o que a Ana estava dizendo do núcleo separado
possivelmente o grupo familiar separado ou o grupo político separado, é como se houvesse uma separação, já eu aqui metendo bedelho na xícara que não é minha, E né? é isso mesmo. E é interessante como fica pequenininho, pequenininho juntinho ali e isolado, né? E é exatamente o que a gente está vendo agora. Eles estão dessa forma, né? Acabou, aquilo se desfez, né? Não tem mais força. É interessante, a gente vai ter que abrir mais para frente para entender como é que isso vai ficar. Mas até agora essas xícaras estão funcionando. E o Lula uma força imensa, né? E a gente vê também na xícara do Lula que é muita gente, são muitas cabeças, né? Não é só uma cabeça pensando, são muitas cabeças, é muita gente junta, são muitos acordos. As colunas vêm falando disso, ela vem com colunas do começo ao fim, ela vem com colunas de baixo para cima, do começo ao fim, né? Mostrando muita estrutura, mostrando que a coisa tem andamento mesmo, né? Tem consequência. E aí depois a gente teve a eleição, isso foi antes da eleição. A gente abriu essas xícaras antes, né? E aí vieram as eleições. O que eu vejo na xícara do Lula, e aí, como você diz, né? Cada um com seu repertório, cada um com a sua, com as suas imagens, né? O seu vocabulário. Eu vejo no meio da xícara do Lula, eu vejo um Ogum, e Ogum é Marte, né? Ogum é o orixá da guerra. Eu vejo um Ogum mesmo? Você viu um Ogum no meio? Muito Eu não consigo claro, ampliar, com uma espada na mão. Eu não tenho aqui a canetinha já está com a Cláudia, eu não tenho como colocar a canetinha, mas vou colocar o cursor. Ah, que bom, obrigada, lindo, lindo. Vamos lá. Aqui eu vejo uma espada, vocês estão vendo? Aqui onde estou passando o meu cursor, aqui tem uma espada. E aqui é o Ogum, o orixá da guerra, Marte em pessoa, bem no centro da xícara. Ogum representa os caminhos, exatamente, Juliana. Então, o que eu entendo com Ogum? Não é uma coisa suave, não é uma transição suave, não é uma coisa fácil, vai ter briga. E essa xícara foi de, sei lá, 21, e a gente teve o golpe de janeiro. E isso aí é a espada, exatamente. Aí é a espada de Ogum. Que interessante. Ele vem com uma saia, não é só um guerreiro. Sim, ele está com uma saia. Ele está com uma saia. Então, é Ogum, o orixá da guerra. Então, o que eu entendo, olhando para a xícara do Lula, não é fácil, é guerra. Tem caminho para seguir? Tem caminho para seguir, mas não é caminho facinho, não. É caminho na base da guerra. Passou o controle remoto do cursor para mim. Legal, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. A gente está fazendo uma coisa aqui em conjunto, porque é assim. Estou conseguindo mexer no cursor. Pronto, o cursor está aqui, mas vamos lá. O lapisinho não consigo encontrar, mas tudo bem, o cursor está comigo aqui. Então, o que eu vejo aqui? É uma transição de caminho na guerra, não é na paz, é no conflito. É no conflito. Então, a gente teve o golpe de 8 de janeiro e possivelmente, com base nisso, a gente vai ter outras situações de guerra pelo caminho. Eu vejo algum aqui com clareza, esse é meu repertório, né? Mas muito aqui interessante. A espada, muito aqui a coroa e aqui a saia. Interessantíssimo, faz total. E quando ampliou agora, a gente consegue ver bem as colunas, né? As colunas aqui, aqui bem bastante colunas. E o núcleozinho ali. E esse núcleozinho aí juntinho, bem unido. Já a xícara de Bolsonaro, como você diz, esse espaço, esse grupo separado,
Então, eu entendo que há uma quebra, uma desassociação de um grupo com o todo, então há uma separação disso aí. Mas eles ficam muito unidos, né? O grupo fica unido, o grupo está muito forte ainda, em comparação a todos os demais, e basicamente, lembrando que essa xícara é do ano passado, antes do período eleitoral, Sim. e a gente, entendendo hoje o que é verdade, as notícias, os acontecimentos nos mostram, aqui me dá a ideia do grupo ainda está muito fechado entre eles, mas o grande todo está se esvaziando. E aí Total, né? você vê as políticas agora se voltando contra o que foi anteriormente. Então, a polícia fazendo investigações que antes não estava fazendo, acordos sendo quebrados, antigos parceiros políticos que agora são opositores. Então, o pessoal que antes era unido, agora é cada um por si, vamos ver no que dá. Então, o grupo da elite bolsonariana ainda mantido dentro da sua concha, mas o grande grupo esvaziando, o grupo Desfazendo mesmo, esvaziando. né? Perdendo total força. E interessante porque tanto eu quanto a Mirta, quando tiramos totalmente longe uma da outra, cada uma na sua casa, ambas tiraram 2 vezes para o Bolsonaro, né? Isso Uhum. não tem, gente, não tem como dizer que foi tendencioso, percebe? Não, é justamente o que eu digo. Por mais que a gente tenha um posicionamento político, o estudo é imparcial, as xícaras são imparciais. Então, não é Pois porque a é. gente gosta de um ou de outro, ou se identifica com outro, eu não vou falar bem da xícara do Lula e falar mal da xícara do Bolsonaro, ou vice-versa, por causa do meu posicionamento político. Assim, E nem a foi uma coisa xícara de está falar bem aí. ou mal, mas foi uma questão de enxergar num contexto político mesmo, conjuntural, né? O que está acontecendo? Qual é a força dessa pessoa? Como é que é isso aqui, né? Olha, bacana, Porque a deixa eu gente ver. tinha, o A nosso Cláudia foco mandou. era só a eleição. Depois é que a gente percebeu quanto a Xícara continuava falando. Porque quando a gente tirou, o nosso foco não era depois, era só para a eleição. A gente só foi notar que elas continuam vivas e valendo depois, né? É Conversando verdade, depois a é respeito. verdade. A Cláudia trouxe um comentário muito interessante e pertinente, dizendo: analise que a xícara do Lula tem bastante pó, representando o material, a ação. Já a xícara do Bolsonaro tem mais água, muito emocional. E eles são passionais mesmo, estão chorando muito em todos os sentidos. Faz Exato. bastante sentido isso, Cláudia, bastante sentido. É uma xícara que você vê que realmente passou muito mais água aqui, tanto que lavou. A xícara está lavada, como a Ana disse no começo. Aham, E é exato. pura emoção. Aqui você vê matéria, você vê construção, você vê elemento terra, é construção, é materialização das coisas. Aqui a xícara do Bolsonaro você vê mais água, mais emoção, é, Diluído. mais diluído, movimentação mais emocional do que racional propriamente dito. É isso. Ok. Cláudia, eu te agradeço imensamente de você ter feito essa transmissão, enriqueceu Eu muito a nossa também. palestra, foi bacana. Obrigada. Então, Ana, te agradeço muito por você. Deixa eu voltar aqui para o meu ponto de referência. Muito obrigada de você ter disponibilizado isso. Cláudia não sabe usar o Zoom. Poxa, imagina se você soubesse, Cláudia. Foi ótimo, foi Cláudia, nem perfeito. eu. Você Obrigada por ter ajudou ajudado, muito. querida. Eu não Muito tinha como obrigada. fazer nada aqui, porque se eu saísse do sistema, enfim, ia ser o caos. A Muito gente vai se obrigada. ajudando e Deu vai tudo aprendendo certo. junto e tá tudo bem. Então, Ana, muito obrigada. Foi incrível, enriqueceu bastante. Eu acho que todo mundo que estava aqui conseguiu dar é, enxergar um pouco o que a gente estava querendo dizer.
E acho que toda vez foi o povo das estrelas, exatamente. O povo das estrelas está sempre ajudando. Muito Mas acho bem. que agora, Obrigada. olha, já fica o nosso compromisso, toda véspera de eleição, no mês anterior a gente abre A uma gente vai xicrinha, fazer, vamos sim! fazer xicrinha para falar dos candidatos. Vai ter eleição para prefeito, a gente vai fazer, Boa, boa, gosto, quero fazer, já gostei. Então, Andréia, a gente muito faz. obrigada. Eu que te Eu agradeço muito o agradeço. seu convite, foi muito legal, foi muito bom o bate-papo e estamos aí para, né, somar. Muito obrigada. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, vou chamar a Mirta. Mirta é nossa próxima palestrante maravilhosa.